Muitas das enfermidades psicológicas que os pacientes traziam, eu comecei a ter uma clareza sobre a ação do mundo espiritual. Na verdade, existe uma grande ilusão de que fugir é mais fácil. Se os filhos estão desse jeito, é porque os pais estão viciados em celular. Teve um tempo da minha vida que eu fui muito ferida e eu não acreditava que o amor era a solução de nada. Eu acreditava que ele era importante, mas não que ele era a solução. Fala, gente! Mais um Tete a Tete que eu fui começando, mês de maio. Que alegria receber esse mês. Vocês sabem que a gente está declarando que esse mês vai ser um mês profético da parte de Deus, que vai ser um mês de alegrias, de muitas bênçãos e realizações que você possa tomar posse disso em nome de Jesus. Gente, você sabe que esse canal, ele serve para abençoar vidas e edificar pessoas. Então, já dá seu like, comenta e manda para alguém que precisa ver isso, porque hoje nós estamos fazendo um especial Dia das Mães. E deixa eu falar para você, com certeza esse episódio foi em Deus de detalhes e você só vai saber durante o episódio, tá certo? Então me ajuda aqui a receber agora com muita alegria a psicóloga Aline. Posso chamar assim, psicóloga, é isso? Pode, sim, que alegria te receber aqui. Obrigada por aceitar esse convite, esse desafio. Que alegria. Obrigada. Bom, como tu já antecipou, né? É verdade. Meu nome é Aline Marques. Eu sou psicóloga clínica, né? Eu trabalho na área da psicanálise, mas formada em psicologia. E, enfim, sou esposa do Vicente, mãe do Pedro Henrique de 12 anos, mãe do João Vitor de 2 anos. Ai, então, que delícia, 2 meninos! Eu vivo 2 momentos bem desafiadores, né? Bem 2 diferente, e 12. Outra maternidade, né? Sim, outra maternidade, outro tempo, outra maturidade, Perfeito. Né? Então, enfim, e vim aí pra agregar aqui com a nossa vida, que é a delícia. Amém. Obrigada. E hoje você tá ali congregando no Mais de Cristo Biguaçu, como é que é essa história? Sim, eu congrego ali na Mais de Cristo Biguaçu. Na verdade, foi a primeira igreja evangélica que eu entrei. Uau! Eu fui convidada durante 2 anos por uma pessoa que não desistiu, assim, que Deus sempre me colocava no coração de uma família, né? E eles durante 2 anos mandavam convites e tudo mais. E eu, nossa, tipo, eles não desistiram ainda. E glória a Deus. Na insistência você foi. Glória a Deus que eles não desistiram, porque um belo dia, assim, eu tava num momento bem delicado, né? E aí eu, assim, bom, o que eu tenho a perder? E aí o Senhor me atraiu, e desde que eu entrei na igreja, numa estrutura que a gente tinha antiga ainda, eu não parei mais, eu comecei a ir, eu ia sozinha, meu esposo não acompanhava, não frequentava, na verdade... eu e a minha irmã somos as primeiras convertidas da família. Uau. E aí, enfim, fui por muito tempo sozinha, mas logo já tomei a decisão de me batizar, logo já fui tendo um entendimento. E assim, eu posso dizer que eu vivi, de fato, o que é o Senhor que é capaz de remir o tempo perdido, né? Porque eu fiquei durante 2 anos resistindo e quando eu entrei, realmente, assim, foi... um fluir do Espírito sobre a tua vida. Foi um mover, assim, sim. Eu tive a minha vida transformada, pouco a pouco, mas, assim... com grandes obras. Foi lindo, é lindo o que Deus faz, sabe? Hoje meu marido é convertido também, minha mãe se converteu nesse tempo. E eu creio em nome de Jesus que o meu pai é o próximo, assim, ele tem sido tocado, tem sido quebrantado. Em nome de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, sim. Eu creio nisso. E que alegria poder ouvir isso, né? De uma insistência de alguém que estava ali em oração, provavelmente, né? Plantando essa semente, porque assim, na verdade, às vezes a gente lança semente, tem vários solos, né? E existem solos que às vezes tem pedrinhas, tem espinhos, e é no tempo de Deus que vai florir, não tem jeito. E a hora que o solo tá preparado, e ele tá fértil, prontinho para receber essa semente, ela brota e a pessoa vem. E a pessoa lembra daquele convite, né? Então, olha a necessidade de nós, como cristãos, chamarmos as pessoas e não desistirmos delas. Não desistir, porque Deus tem um tempo para cada coisa determinada debaixo do céu. Então, às vezes, o tempo que eu tô convidando não é o tempo da pessoa. Mas daqui a 3 meses, 1 ano, ou sei lá quanto tempo, vai vir essa semente, ela vai brotar e vai frutificar. Que delícia ouvir isso, porque a gente vê que as pessoas, elas estão muito intolerantes, eu vou usar essa palavra,
mas muito intolerantes pra isso, que é tudo pra já. Ah, eu não quis, então o problema é teu mesmo. E eu vejo muito isso na igreja cristã, Sim. né? Eu me incluo nisso, que às vezes a gente tá, assim, intolerante mesmo, não tá num dia legal. Quer saber, eu não vou mais mandar mensagem, não quer nada com a vida. E a gente vai se desanimando. Mas olha só o que acontece quando você persevera. Nós precisamos ser perseverantes na fé para que outras pessoas sejam alcançadas. Então não desista daquela pessoa que você tá orando. Não desistam. Né? Não desista. Não desistam, porque vale a minha pena. casa foi alcançada através dessa vida. disso. Eu honro muito a vida deles. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo sobre Amém. isso. Porque a minha casa foi alcançada, minha família foi transformada. Amém. E aí, a partir disso, meu profissional, a minha maternidade, a minha própria filiação, né? Hoje eu, como uma especialista da área de orientação de pais, trabalhando muito com adolescentes, eu posso dizer assim que a minha maternidade foi transformada. Eu domino muitas teorias, né? Muita prática de consultório, mas nada me transformou na maternidade como a minha conversão, como o que eu aprendo me alimentando da palavra, né? Sim. Como trazer Jesus pro centro da minha vida. Ai, que delícia ouvir isso, né? Porque sim. a gente vê muitos estudantes de psicologia que não estão com a fé fundamentada indo para outros ramos, porque de fato o curso ele nos traz muitas informações, né? E que não tá embasado, acaba se perdendo. Eu tenho umas 3, 4 pessoas que estavam na igreja, frequentavam e se perderam no meio do caminho durante o curso. E você foi ao contrário, você já tinha o curso antes? Como é que foi? Eu já era formada, já atendi. Até é engraçado isso. tocar nesse assunto, porque quando eu me converti de fato, porque primeiro a gente vai se convencendo, né? Perfeito. Depois a gente se converte de fato. Tem gente que não passa da primeira fase. Sim, acontece. E foi muito interessante porque eu entrei num conflito nos meus atendimentos. Porque aí eu comecei a ter um entendimento sobre a ação do mundo espiritual naquilo que muitas vezes o mundo dá o nome de crise de ansiedade, crise de pânico, né? A própria depressão. Muitas das enfermidades psicológicas que os pacientes traziam, eu comecei a ter uma clareza sobre a ação do mundo espiritual. Então, claro, eu não tô aqui dizendo que não existem as questões fisiológicas, as questões naturais. Sim. Porém, o mundo espiritual atua e muito. E aí eu comecei a entrar em conflito, por quê? Por uma questão ética no consultório, a gente não faz um trabalho de evangelização, de catequização ou qualquer coisa assim. A gente não traz a questão da religiosidade. A gente trabalha o natural. As emoções, a questão dos traumas, né? Por ser psicanalista, se volta muito para a questão dos traumas na primeira infância, né? Durante a infância, ali, o primeiro momento da vida, né? Quando a gente começa a perceber o mundo. Enfim, e aí eu comecei a entrar em conflito porque eu vi essa ação do mundo espiritual, mas eu não podia agir espiritualmente, com as armas espirituais, né? Pelo menos assim eu entendi num primeiro momento. E aí chegou uma época que eu falei assim, nossa, eu acho que eu não posso atender, eu tenho que parar por um tempo, porque eu não tô entendendo isso. Preciso me porque eu ainda tava na minha caminhada, né? Como a gente tá até o fim da vida, né? Mas era muito novo. Isso, mas era tudo muito novo. E aí eu falei, não posso. E aí, enfim, conversei com o meu pastor, né, a respeito de algumas inseguranças, de algumas dúvidas. E ele, com muita sabedoria, soube me direcionar ali, né? Sim. E aí, com muita oração, jejum e tudo mais, eu fui entendendo que, muito embora eu não possa falar, ou não deva, ou haja uma questão ética envolvida, o fato de eu estar submetida a essa autoridade, eu vou sempre trabalhar ali com os meus pacientes de modo a não induzirem eles a fazerem algo, por exemplo, como eu já ouvi muitas situações, né? Na verdade, nem é papel do psicólogo dizer o que o paciente deve ou não deve fazer, porque quem vive a vida é o outro, né? Mas eu já ouvi muitos colegas de profissão dizendo assim, por que tu não larga esse homem, né? Meu Deus. Por que tu não separa, então, se o problema da tua vida é esse? E enfim, a gente vê muito isso, né? E por estar submetida a essa autoridade, por ter a Bíblia como um princípio, né? Sempre levar o paciente, a gente acaba vendo o mundo com outros olhos. Perfeito. Então a gente sempre olha com um olhar de esperança. E a gente leva, né? Conduz o nosso paciente de alguma forma a perceber as possibilidades que ele tem antes de fazer aquilo que aparentemente é o mais fácil. Aquilo que o mundo diz que é o mais fácil, a fuga, né?
Exatamente. Porque é isso. Na verdade, existe uma grande ilusão de que fugir é mais fácil. Tem 3 coisas, né? A paralisia, tem gente que paralisa, tem gente que foge, tem gente que enfrenta, né? E a gente tem que achar esse equilíbrio ali pra saber exatamente as nossas decisões, pra não errar. Exatamente. Aí quando eu parei de lutar com isso e entendi e aceitei esse dom que Deus me deu, né? Da escuta, da empatia. E aí, quando eu aceitei isso e parei de brigar com isso, as coisas foram fluindo de um jeito muito natural, né? Então, eu consigo sim ser ética na minha profissão e sim trazer uma instrução, trazer uma orientação, estou cumprindo os princípios e, de alguma forma, abençoando a vida aí das pessoas que entram, que alegria. em contato comigo. E uma dessas coisas que ela tá falando sobre essa questão da profissão dela é uma dessas coisas que eu falei no início, que era Deus de detalhes pra esse episódio, porque foi algo que o Espírito Santo foi movendo, porque assim, gente, essa tarde eu tô sendo muito surpreendida por Deus, nessas gravações do mês de maio, principalmente, porque, gente, eu não conhecia a história de vocês. Eu pedi pra uma pessoa me apresentar, que me apresentou as outras, e foi uma loucura como Deus conecta realmente propósito. Eu falo isso, mas eu não só falo, eu vivo isso, sabe? Sim. E ouvir isso de ti, e saber que tu trabalha com adolescentes, aquela coisa toda. Nós temos um contraturno chamado Compassion Club, que é para adolescentes de 11 a 17 anos. Trabalhamos inteligência emocional, inteligência social, família e tudo mais. E o módulo que a gente se conheceu, a gente tava trabalhando no módulo família. E eu disse pra ela assim, olha, que incrível, caramba, vamos marcar uma agenda aí pra você ir lá visitar eles, e vai bem casar com aquilo que a gente tá falando e que é a especialidade dela. E não só isso, é Dia das Mães. Então, o que mãe e pai, né, que tá aí nos assistindo, precisa também, às vezes, um socorro, uma instrução, porque às vezes a fase da adolescência é um mundo muito novo. Na verdade, o mundo do pai e da mãe sempre é novo, porque você não nasce sabendo. Nossa, ontem eu ser falei pai e isso, mãe, né? Ontem eu falei isso numa live que eu fiz. Perfeito. Exatamente a respeito disso. Filho, a minha mãe sempre fala essa frase: filho não vem com manual de instruções, então a gente não sabe. E uma coisa que eu sempre falo pros meus pacientes é: a gente sempre chega inexperiente a cada nova fase. Eu nunca fui mãe de um menino de 12 anos, então eu vou enfrentar tudo isso pela primeira vez. É novo. Só que ele também nunca teve 12 anos. Sim. Então também é novo pra ele, né? E muitas vezes a gente espera que os nossos filhos tragam uma maturidade, uma lucidez que nós que somos os adultos e deveríamos ser o cérebro maduro, não temos. Né? Não, porque às vezes a gente se coloca lá na idade deles e age de igual para igual. Gente, o adulto é você. Deus te deu uma consciência, Deus te deu autoridade de pai, de mãe para ser diferente, para ser os olhos, a razão, né, dessa questão. Sim. Então é perfeito isso que tu tá falando. Inclusive, gente, deixa eu falar uma coisa para você, pai e mãe que tá me ouvindo. Não me bata, não sai desse episódio. Deus quer falar com você. Mas muitas vezes os problemas que os adolescentes estão enfrentando, o problema é você, pai e mãe. Você precisa de ajuda também. E eu preciso falar isso, porque muitas coisas disfuncionais que existem nos nossos adolescentes começam em casa. Tô errada? Não! Assim, ó, parece que... Eu acho que tu assististe a minha live ontem. Ai, meu Deus, eu não assisti, mas eu tô doida pra assistir. Eu falei sobre isso, né? Amém. Sobre a questão... O tema, inclusive, foi a retomada de controle. Na comunicação, na autoridade e na conexão. Nossa, que forte. Já tô sentindo o manto de Deus aqui. Então, foi muito isso, né? Assim, por si só, e eu trouxe a questão do que significa a autoridade dos pais, porque é uma autoridade que ela já é dada naturalmente. Ela já é dada no mundo legal, porque a lei diz que tu tem autoridade sobre a vida dos teus filhos. No mundo espiritual, porque pai e mãe exercem autoridade na vida dos filhos, né? E então, assim, em todos os âmbitos, o fato da gente ter um filho, naturalmente, a gente já tem autoridade. Uau. Aí, a pergunta que eu trouxe foi: por que vocês estão se ausentando desse lugar? Uau. Por que vocês estão se ausentando desse lugar? Porque vocês precisam fazer um movimento que é contra a natureza, que é... E é um fardo pro pai e pra mãe isso, né? E aí é exatamente isso que tu trouxe. Trouxe um ponto muito importante. É sobre as próprias feridas. Porque quando para um pai e para uma mãe é pesado estar nesse lugar da paternidade e da maternidade, isso acontece por vários motivos, né? Mas o principal deles é o julgamento que eles fazem sobre o que é essa função, o que é essa posição. Então, isso por si só já traz questões com o próprio pai e a própria mãe. É muito difícil ver nos nossos filhos a nossa criança. Nossa, que forte, olha só isso. Mas é tão interessante tu falar isso, porque, por exemplo, se eu falo a palavra pai em uma sala cheia de gente,
cada um vai ter uma interpretação dessa palavra. É a mesma palavra que eu estou falando, mas cada um vai ter um modo de enxergar o mundo que a gente chama de cosmovisão, né? Sim. Que é o modo de que interpretamos o mundo. E a gente dá essas aulas aí no GPS também para os adultos. Então aí os pais de plantão que são da Palhoça, querem estudar com a gente, tem um curso de desenvolvimento pessoal que nós falamos muito sobre isso. E a gente vai trazendo a cosmovisão cristã. Porque quando o cristão ele se converte, segue os caminhos do Senhor, não é mais uma forma de interpretar o mundo como qualquer outra pessoa, não. Agora é a luz da Bíblia, é uma cosmovisão cristã, do que Cristo tem ao meu respeito. Então o meu modo de ser pai, de ser mãe, agora tem que mudar. O meu modo de ser filho, porque agora eu vou ter, quem sabe, perdoar meus pais e essa criança, né, que eu fui, que tá machucada, que tá ferida, agora eu vou ter que tratar, vou ter que perdoar, vou ter que trazer a luz pras trevas que havia em mim, a respeito disso. Sabe que agora você tá falando uma coisa e eu tive, acho que foi uma revelação. Amém. Porque a gente falou um pouquinho antes de filho não vem com manual de instruções. Mas na verdade vem, se parar pra pensar. Não vem sobre como eu devo agir em algumas situações específicas, né, do mundo natural e tal. Mas o princípio tá aqui. Mas o princípio tá aí. O manual, né, de instruções do princípio, do que é básico, do que é essencial, Perfeito. tá aí. E ontem, inclusive, eu trouxe, né, a questão do converter o coração dos pais aos filhos. E o que é esse converter o coração dos pais aos filhos? É tempo de qualidade, é ser exemplo, ao invés de ficar só falando, né? É amar, é respeitar. E aí, eu trouxe essa questão de primeiro, se tu pegar todos os versículos que tem a respeito disso, primeiro converter o coração dos pais aos filhos e depois o coração dos filhos aos pais. Então é uma ação que parte de nós primeiro. E é exatamente por isso, porque nós somos os adultos. Nós somos os adultos. Então, assim, se a gente não amadureceu, a gente é que precisa correr atrás disso e curar os nossos traumas e olhar para as nossas dores para que os nossos filhos não precisem fazer isso por nós. Perfeito, porque senão você, além de carregar um fardo, né, desses traumas, essa bagagem, você respinga nos seus filhos e coloca esse peso neles que nem deveria, ao contrário. Nós devemos estar direcionando, aplainando o caminho para que eles passem, né, terem uma herança, terem um legado nosso deixado por nós, e nós estamos deixando legados de dores, de traumas, ao invés de bênçãos e de alegrias para a vida deles, né, então é bem isso. E, gente, assim, a música do meu esposo, Das Melhores Coisas, foi uma música que eu vejo, assim, que Deus, ele soprou, porque não foi nenhum real de marketing, e Deus soprou essa música aos quatro cantos dessa terra. E eu vejo assim, eu acredito que Deus viu esse princípio, porque não fala a palavra Deus, e a gente foi muito julgado por isso, dizendo, não é uma música teológica. Desse, gente, os princípios bíblicos estão nela. E a gente quer furar a bolha. Não é só pra cristão, é pra todo mundo entender esse princípio de as melhores coisas da vida são pessoas, lembranças e momentos. E muitos pais estão esquecendo dessas lembranças e momentos, e as pessoas estão tanto no trabalho, tá focando tanto na vida profissional em ter coisas do que ser um pai, de ser uma mãe, estar presente, né? E isso acaba também deixando os filhos mais longe, não tendo essa questão. E eu acho... Eu vou ler esse versículo que você escolheu hoje, justamente pra gente entrar nessa temática, pode ser? E aí a gente vai ler o texto de hoje, que tá lá em Salmo 127, versículo 4, que diz o seguinte: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Antes de eu perguntar o porquê, eu só quero dar um adendo, porque assim, eu achei muito pontual esse versículo, e muito pontual tu trazer esse versículo hoje, exatamente nesse episódio do Dia das Mães, aí que a gente tá no especial, porque assim, como flecha na mão do guerreiro, olha que fantástico. Para que você lance a flecha, você tem que trazer aqui a flechinha pertinho do nariz, e o nariz se diz intimidade, você só vai chegar o teu nariz perto de alguém que você confia, que você, né, ama. Então, às vezes, a gente tá achando que as flechas, elas vão ser lançadas sozinhas. Não, você precisa pegar essa flechinha, que é o filho, que é a filha, trazer pertinho aqui do nariz pra daí soltar ele, direcionar. E ai, que delícia que você escolheu esse versículo. Agora eu te pergunto e sabe por quê, que né, ontem, dele? inclusive, eu falei sobre isso porque eu trouxe a questão, enfim, de grupos de pais, né? Que eu tô com um projeto Arqueiras. Uau! E por isso esse forte. versículo tá tão forte, né, no meu coração, convidando as mães a se tornarem essas arqueiras. Aleluia. Que trazem os filhos pra perto, pra poder lançar o mais longe possível, né? Mas sem perder essa conexão, porque quando eles são lançados, o que fica é a conexão que a gente criou, né? Mas mais do que isso, como flechas na mão do guerreiro. Então não é qualquer pessoa.
É um guerreiro que se compromete, é um guerreiro que se dispõe, é um guerreiro que se dedica. Por quê? Porque o guerreiro, para ele conseguir puxar o arco, que é uma coisa difícil, porque é uma grande tensão que existe no arco, ele precisa estar forte, ele precisa estar estruturado. Então, é sobre os pais buscarem esse lugar de força. Uau. Eles buscarem exatamente olhar para as próprias dores, para as questões que eles têm, para poder se fortalecer e entregar o melhor deles para esses filhos. Porque primeiro em nós, uau, depois através de nós. Então não tem como eu ser a super mãe. Eu vejo mulheres exaustas, eu recebo no consultório mulheres exaustas, mães exaustas. Na força do braço. Por que isso? Porque querem, eu vou dar para minha filha tudo aquilo que eu não tive. Gente, isso assim, claro... Uma narrativa que vai te consumindo, né? Isso, porque é uma grande ilusão. É. Porque é aquela coisa, se o meu copo estiver vazio, como é que eu vou dividir água contigo? Não tem. Eu preciso primeiro vir aqui, encher ele. Abastecer. E aí eu consigo transbordar pra ti, né? Então é sobre parar com essa ilusão de achar que a gente vazio pode entregar alguma coisa. Então é de fato guerreiros. A gente, né, tem que estar nesse lugar de guerreiros mesmo. E aí eu creio que é onde entra o Senhor, né? Maravilhoso. E ele isso que vai nos abastecer. Nos fortalecendo exatamente com água, né? Do exemplo da água, mas assim, é sobre isso, sabe? E aí sim, é possível trazer os filhos pra perto. Porque como é que eu vou trazer o meu filho pra perto se eu tenho medo que ele veja a minha dor? Uau, a minha vulnerabilidade, A minha vulnerabilidade. Aquilo que é difícil pra mim. Como é que eu quero construir uma boa relação se o meu filho não me vê fazendo isso, de repente, com meu pai, com a minha mãe, contando histórias boas, positivas a respeito disso. E eu sei que tem pessoas que tiveram infâncias muito difíceis, claro, adolescências traumáticas, pessoas que foram abandonadas, enfim, acidentes. As histórias abusos, são muitas. Sérias, sim. Mas o ponto é, se a gente focar naquilo que a gente quer entregar, naquilo que a gente quer dispor para eles, nós precisamos nos tornar guerreiros primeiro. Precisamos ressignificar essa história para que eles vivam o nome de Deus, né? E que delícia ouvir isso, porque assim, ó, a gente tá falando do Dia das Mães e você falou de mães esgotadas, de pais esgotados, né? É o que eu falei lá atrás. Às vezes o filho, eu vou dar tudo que eu não tive, mas às vezes o teu filho só quer uma presença. Ele não quer coisas. E a gente conversando com os filhos, assim, às vezes a gente pede pra fazer o desenho da família, né? Como está hoje, como você gostaria que fosse. Às vezes me dá vontade de chorar. Não na frente deles, óbvio, né? Mas depois em casa corrigindo, eu digo, meu Deus, olha só tá pedindo atenção. Só quer ser visto pelos pais. Porque o pai E eu me coloco nisso, tá? Eu me coloco nisso, porque por mais que a gente esteja consciente, se a gente não pratica, não adianta de nada. E teve um dia, assim, que a Isadora, a nossa filha, né? Ela faz o clube também, e ela também fez um desenho. E eu me deparei com o meu próprio desenho ali. E graças a Deus, como era e como ela gostaria que fosse, tava normal. A única coisa que mudou foi os gatinhos que a gente perdeu. Um gatinho ela queria que tivesse novamente, foi a única coisa que mudou. Aquilo ali me deu um alívio. Mas eu coloquei assim, qual é a maior dificuldade da sua família? E quando ela escreveu assim, meus pais trabalham muito e ambos estão viciados em tela. E na hora eu olhei, que nada a ver, nem tá. E aí depois eu comecei a perceber que, peraí, eu tô trabalhando demais. E na verdade, o trabalhando demais, eu vou até colocar entre aspas aqui, porque às vezes a gente acha que estar no celular resolvendo e respondendo mensagem de WhatsApp está trabalhando. Não é trabalho. Sim. Às vezes você tá sendo improdutivo, tanto no trabalho, e tá cheio de distrações aqui, porque você acha que tá resolvendo, porque você tá apagando incêndio. E você tá deixando de estar com seu filho também. Sim. Às vezes o filho tá falando, você, pode falar que eu tô te ouvindo, e continua aqui. Você não tá dando atenção pro seu filho. E ontem eu falei exatamente isso. Hoje eles estão assim, colocando muitas placas na atual geração, né? Porque nunca foram tão, né, relapsos, preguiçosos, não querem nada com nada. Enfim, a gente escuta muitas coisas. E aí eu peguei e falei, tá bom, essa geração pode ser tudo isso. E os pais não eram viciados em celular. Tipo assim, antes não era. Então, se os filhos estão desse jeito, é porque os pais estão viciados em celular. E é verdade. Né? Mas eu tô resolvendo, eu tô trabalhando. E é exatamente isso que tu falou. E às vezes não. Tá? E em que momento isso vai ser prioridade? Né? O teu filho olhar pra ele. Aí quando ele tiver tendo um problema que não tem mais o que fazer, né? Que aí já é algo que não tem como voltar atrás. Ou quando estiver lendo uma carta de suicídio, porque é uma realidade que a gente tem enfrentado, que tem aparecido muito e cada vez mais, infelizmente, né? Aí tu vai parar? Aí tu vai largar o celular pra ler a carta? Pra viver um luto?
né? E ontem eu trouxe uma história disso, de um pai que deu tudo pra filha, porque eu escuto muito os pais dizendo, também. mas eu dei tudo. Por que esse Até fala que é rapaz ingrato, assim? né? Ingratidão, sim, porque eu dei tudo. Mas o que é esse tudo? O que é esse tudo? Eu dei uma boa escola porque eu não tive? Tá, eu dei tudo que eu não tive. Vamos lá. Mas quem disse que é isso que essa criança precisa, que esse adolescente precisa? E aí na história eu trouxe, esse pai deu tudo, tinha condições e tudo mais, e de repente ele foi surpreendido pelo suicídio da filha. E aí no enterro da filha ele pediu a palavra, porque ele foi tomado de um senso de urgência de falar com os pais que estavam ali presentes. E ele diz, eu nunca parei pra pegar na mão da minha filha e dar os passeios que ela tanto pediu. Mas hoje eu parei tudo que era tão importante, tão inadiável, tão, né, valioso. Só que não foi pra pegar na mão dela, foi pra pegar na alça do caixão. E essa história me tomou de um jeito, porque assim, ó, é sobre isso. Por que quando a tragédia acontece, aí a gente pode parar? Por que como, né, a série que tá sendo muito comentada, aquela série Adolescência e tal, eu até fiz uma análise a respeito dela, mas por que aí quando um crime acontece, se para pra olhar pra isso? Claro, eu sei, a vida é muito corrida. Eu sei, são muitas as demandas. Hoje a tecnologia e a era da informação traz isso pra gente. Mas e era para ser o contrário, né? A gente vê facilitar. que desde a indústria, Revolução Industrial, veio para a promessa de que o homem teria mais tempo. E tá ao contrário. O homem tá imergido em algo e não tem, né? Isso. Mas tem por questão de prioridades, né? Porque assim, eu te falo, uma pessoa que é empreendedora, uma pessoa que tem a questão pastoral, e assim, só pastor já é desesperador, só empreendedor já é desesperador. Daí você pega as duas coisas. Mais dona de casa, mais isso, mais aquilo. Cara, você tem diversos papéis, perfeito. Mas enquanto você não colocar na tua agenda, esse é o dia da família e determinar, nunca vai ser. Isso. Hoje, lá em casa, tem o dia da família. E o dia da família a gente deixa o celular de lado, as telas de lado. É um com o outro, olho no olho, é mesa. É literalmente o dia da família. Prioridades primeiro. Prioridades, acabou. Se a minha casa não está boa, a minha empresa não vai estar bem. E não adianta, nada supera um fracasso, né? Você tá lá super bem no teu trabalho, mas um fracasso familiar... Não vale, a que preço, a que custo isso, né? Então, tipo assim, a gente já fez esse trabalho de prevenção, acabou. A gente não tava sem tempo mesmo, agora não, tá determinado. E há 2, 3 anos já que a gente faz o Dia da Família, é o melhor dia da vida da nossa filha. Ela diz, é o melhor dia da semana, é o Dia da Família. Por quê? Porque ela queria a gente. Sim, é um momento de conectar. Não é? É um momento de conexão. E aí, até uma coisa, é sobre isso, né? Às vezes os pais querem que o filho chegue da escola e fale o que aconteceu e se abra e diga o conflito que ele tá vivendo, de repente, com um colega de classe. Só que assim, em que momento que isso foi construído? Perfeito. E aí até eu dei o exemplo, né? Às vezes a criança, quando ela tá naquela fase super falante, né? Aquela que não para, e fala. E a gente, não quer saber. Chega uma hora que se a relação é essa, a criança não vai mais querer falar. Porque nosso cérebro é inteligente. E ele vai economizar essa energia, porque se ninguém tá interessado no que ele tem a dizer, por que ele vai ficar falando, né? E aí, essa criança, ela vai se fechando. Ela vai se fechando e ela vai procurar alguém que ouça. Ou talvez ela não fale pra ninguém. Aí, quando chega na fase da adolescência, que os pais se atentam pra isso, de... Nossa, meu filho chega e só vai pro quarto. Introspectivo. Nossa, eu pergunto e só de... como é que foi a... Seco. Legal. Foi bom. Aí, como é que foi a festa? Foi bom. Aconteceu alguma coisa diferente? Não. Né? Vira ali quase um monólogo. Aí os pais dizem, meu Deus, eu não sei o que fazer com meu filho. Constrói uma relação com ele. Porque a relação, ela é construída assim como quando a gente se conhece. Por acaso a gente sai contando a nossa vida, né? Salvo raras exceções que a gente sabe que tem. Mas geralmente a intimidade, ela vai crescendo a cada novo encontro. Perfeito. Eu tô te conhecendo hoje. Amanhã a gente se encontra por um café, se conhece um pouco mais. Daqui a pouco a gente vai marcar uma outra coisa. E aos poucos a gente vai descobrindo os gostos uma da outra. Perfeito. E a gente vai criando liberdade uma com a outra. E aí essa relação, daqui a pouco eu vou estar sentindo vontade de te ligar quando algo acontecer na minha vida. Porque eu vou querer te contar. Perfeito. Porque eu sei que tu te alegra comigo. Porque eu sei que tu te importa. Ou quando precisa. Eu tô numa dificuldade, eu sei que tu ora por mim, que tu te importa. Eu vou te ligar. Só que isso é construído. Essa intimidade, ela é construída a cada encontro. E assim com os filhos. E os pais precisam se encontrar com os filhos. Perfeito. Porque dentro de uma mesma casa, muito desencontro. São estranhos. Estranhos, sim. Eles não
não vivem juntos, eles moram juntos. Sim. É como se fosse um aluguel de quarto. Tem uma pessoa ali que vive aqui na minha casa. Mas, gente, viver junto é diferente de morar junto. É fazer as coisas juntos, é ter unidade, é ter a família, né? E uma coisa que eu queria falar pra vocês, e já estamos finalizando, meu Deus, passa muito rápido, vamos ter que ter mais encontros como esse pra continuar falando sobre essa temática que é tão gostosa e tão... E quão rica ela é, né? Sim, tem muita coisa pra poder falar ainda, e já passou, meu Deus. Mas uma coisa que eu quero dizer pra você, que quem sabe você não acredita mais na família, e por muito tempo, eu vou falar um testemunho meu, que eu não sonhava casar, porque a minha família, eu fui de pai e mãe separados, eram pastores, perderam a sua família, e eu falo isso já no meu testemunho, que eu não falo isso para envergonhá-los de maneira alguma, mas faz parte da minha história. E pela separação deles, eu achava que realmente, eles faziam a obra de Deus, separaram, então eu não quero ter família, eu não sonho em ter filhos, minhas amigas todas já sabiam o vestido de casamento, e eu era a única que besteira, meu sonho era ser uma mulher independente, né? A gente acha que isso é o melhor, e a mulher, ela vai tendo umas narrativas de, é melhor assim, ou assado, blá, blá. E essa era a minha narrativa. Até que eu me encontrei de fato com Cristo e ele me mostrou os planos dele pra mim. E graças a Deus que ele mostrou, hoje eu tenho uma família linda. Graças a Deus pela Isadora, pelo Diego. Um beijo, minha família, te amo demais. Ai, que saudade que eu já tô. e assim, gente, a família, e o que eu entendi? A família é um propósito do coração de Deus. Sim. Na criação, ele criou uma coisa perfeita chamada família. Mas vem a queda do homem com Adão e Eva, e é onde vem a queda da família também. E a gente sabe disso, onde vem depois Caim que matou Abel, daí depois vem tantas outras coisas, atrocidades acontecendo. Isso não era plano de Deus, mas o homem se rebelou contra Deus e por isso houve a queda, por isso existem famílias disfuncionais, por isso existe o divórcio, por isso que existem tantas outras disfunções que eu não vou nem citar aqui para não ser polêmica, mas existem tantas outras disfunções de famílias hoje que a gente encontra aí no dia a dia. Mas deixa eu falar uma coisa, existe algo para ser restaurado em Jesus Cristo. E eu quero dizer pra você que se você não tem mais sonho com uma família, de ter uma família, comece a orar, pedir a Deus transformar o teu coração a respeito disso, pra que você comece a olhar com um modo diferente, assim como aconteceu comigo. Ou quem sabe você tá aí e dizendo assim, meu casamento não tem mais jeito. Comece a orar por uma restauração, porque Deus, ele pode sim trazer uma restauração. E eu sou prova viva que isso pode acontecer. Pode. E Deus tem algo para os seus filhos. Se você acha que você perdeu o coração dos seus filhos, não é tarde demais. Se existe fôlego de vida aí na sua casa, não é tarde demais. Comece hoje a ser a mãe que você sonha em ser. Começa hoje a estruturar essa conexão novamente. Começa hoje, não deixa para amanhã. Não deixa para depois. O depois a gente não tem controle. Como a Aline trouxe aquela história, ele não teve mais controle. Não. Mas hoje, o hoje você tem poder de administrar. Deus te deu a oportunidade do hoje. Então administre com sabedoria para que você possa ter uma família abençoada e restaurada para honra e glória do Senhor. E Pri, sabe, eu sinto no meu coração de dizer, você não nasceu na família errada. Uau, perfeito. Você não nasceu. E ontem, depois da live, eu estava conversando com a minha mãe, né, e aí ela dividiu comigo, assim, eu tô muito orgulhosa e tal, e aí ela falou assim, ó, sabe que eu tratei na minha terapia essa semana? Porque eu me arrependo amargamente, ela usou essa palavra, eu me arrependo amargamente de ter batido tanto em vocês quando vocês eram crianças. Eu tenho mais 2 irmãos, né, e qualquer coisa assim, era um cascudo, era um puxão de cabelo. Sim. E de novo, eu não falo isso pra envergonhá-la, porque eu creio que isso é um grande testemunho. Que ela aprendeu também, né? E ela disse, mas na minha época não existia isso, e eu não tive acesso a uma live como essa. Uau. Né? Eu não tive acesso a uma informação como essa. E aí, enfim, eu falei pra ela, mãe, mas assim, eu já te perdoei. Então, e isso só foi possível porque Jesus entrou na minha vida, né? E quando eu fui chamada para falar com pais, para falar com adolescentes, eu até tava contando hoje à tarde pra uma amiga, nem sabia que era sobre isso que eu ia falar hoje. Mas eu disse pra ela, eu fui chamada, eu estava num culto e orando, pedindo uma direção profissional, e aí a oração da pastora foi... Você que está aí pedindo, né? Aquela coisa que Deus faz, né? Uma direção e tudo mais. Abra sua boca. Fale do amor de Deus, porque tem muitos peixes caindo em redes erradas, porque você não abre a sua boca. Muitas famílias se perdendo, porque você não abre a sua boca. E aí eu tomei aquilo, me apropriei daquilo de tal forma, só que começou um conflito no meu íntimo, porque eu ainda tinha muitas coisas para perdoar dos meus pais. E aí eu falei, Deus, mas eu
Como assim? Né? Ainda me dói tantas coisas? Quem sou eu? Só que, de fato, a partir daquele momento, Deus foi fazendo uma obra e foi me permitindo, enfim, e isso, né, começou na conversão da minha mãe e tudo mais. E ontem, quando ela falou isso pra mim, eu me arrependo amargamente, eu senti a dor dela e eu falei, mãe, eu já te perdoei. Inclusive, o maior lema do Compaixão Club é: se você, pai, né, não escolher a galera que seu filho vai andar, ele pode escolher errado, porque ele não tem ainda a consciência formada, né? Então, nós somos a consciência dos nossos filhos, nós somos os olhos dos nossos filhos. Então, que a gente não venha se ausentar, como a gente acabou de falar sobre tudo isso. E agora, pra gente finalizar, tá tão gostoso, eu não queria finalizar esse episódio, tá muito gostoso. Tinha muita coisa pra falar ainda. Vamos fazer parte 2, vamos fazer a segunda parte. Mas, assim, agora, falando, né, para esses pais que estão nos ouvindo, e principalmente para as mães, né, o que você poderia deixar agora de um conselho, algo assim, para esse dia tão especial que é o Dia das Mães, que é um privilégio ser mãe, né, seja mãe de coração, eu sou mãe de coração hoje, não é de sangue, mas você que é mãe de sangue, enfim, para as mães. Pelo dia delas, o que você poderia dizer hoje pra elas? Sabe que eu, até antes de falar, eu considero até, assim, desnecessário a gente explicar o tipo de mãe que a gente é, porque uma coisa é ter filho, outra coisa é ser mãe. Então, independente de como você se tornou mãe, até a questão de mães espirituais e tudo mais, o ser mãe é se comprometer, né? Uau. É esse se comprometer. Então, quando se compromete, quando há amor, é isso, assim. Mas o que eu quero deixar pra vocês é o amor, né? Teve um tempo da minha vida que eu fui muito ferida e eu não acreditava que o amor era a solução de nada. Eu acreditava que ele era importante, mas não que ele era a solução. E hoje eu sei que se uma coisa não tá dando certo, pode colocar mais amor ali. Uau. Pode mudar a estratégia e colocar mais amor ali. Porque é o amor. É o amor que é capaz de conectar os filhos, de conectar as famílias, de fazer esses resgates que hoje, sim, tem muitos adolescentes e crianças, muitos pais que vão estar ouvindo a gente aqui, que eles já estão numa fase de precisar resgatar. Porque, né, já tá naquela fase de já ter perdido muita coisa. Sim. Mas tá em tempo ainda. Enquanto há vida, há tempo de ser feito alguma coisa, né? Então é isso, é joelho no chão, oração, jejum e amor, só que um amor comunicável, né? Também tem isso. Um amor comunicável, não um amor através de coisas. Um amor através de presença, de olho no olho, né? Enfim, é isso. Se deixar, eu vou. Vai longe, né? Mas eu agora a última, prometo, né? Que é uma coisa que Deus tem me impelido a falar muito nos tete-a-tetes que estão passando, e eu vou repetir, porque se o Espírito Santo tá trazendo essa impressão dentro de mim, é porque eu preciso repetir para que alguém ouça, que nós mulheres, você mãe, não seja Mulher Maravilha, mas seja uma mulher maravilhosa. E troca essa capa de Mulher Maravilha para uma mulher maravilhosa em Cristo, que tem os princípios bíblicos. Você não precisa dar conta de tudo e tá tudo bem, sabe? E assim, ó, entenda o teu papel como mãe, entenda quem você é em Cristo, entenda quem você é, filha de Deus, entenda a tua identidade. Não seja uma escrava, não seja uma escrava do mundo, não seja uma escrava daquilo que as coisas impõem a você a fazer, não. Você tome as rédeas da sua vida, da sua história, da sua casa e comece a fazer diferente a partir de agora que você começou a ter consciência disso. Não tinha antes? Amém. Tá tudo certo. Você não sabia. A partir de agora que você sabe, que você teve consciência, agora começa uma nova história. Em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus um dia das mães abençoadíssimo. Que você como mãe tenha a autoridade renovada do Espírito Santo para conduzir os teus filhos, para trazer essas flechinhas na intimidade novamente, para viver uma nova história. E eu sei que assim como a Aline, né, teve 2 maternidades em tempos totalmente diferentes, a gente podia ter explanado isso, mas eu sei que o Espírito Santo, ele guiou esse conteúdo para que fosse dessa maneira hoje. Creio. E quem sabe uma próxima vez você venha contar dessa diferença de idade dos seus filhos e etc. Sim, é bem porque desafiador. eu fiquei muito curiosa para saber essa temática, mas não temos tempo para isso. Mas obrigada, Aline. Eu que agradeço. Eu que agradeço o tempo, a atenção, a oportunidade de estar aqui, né, falando do amor de Jesus, desse amor que me resgatou e falando com os pais, né, que hoje eu entendo que é realmente o meu chamado. Amém. E os pais que querem te encontram onde? Me dá o teu arroba aí pra eles saberem. @Aline Marques, com I.
E é isso, aí eu tô ali no Instagram fazendo análises de vídeos, trazendo conteúdo, né, informativo, porque é isso, buscar informação. Falo sempre, né? Busque informação. Meus filhos perecem pela falta de conhecimento, né? Claro, ele fala de um conhecimento dele, que é principal, Sim. mas é sobre esse... É buscar informação mesmo. Não sei o que fazer aqui, não sei como lidar com a birra, não sei como lidar com a revolta, com a rebeldia, com bater de portas, com o excesso de eletrônicos. Informação. Perfeito. A gente precisa de informação. Quando a gente tem informação, a nossa mente se abre e aí, é isso. E aí isso alivia o peso, alivia... Nossa... Tem famílias assim que aplicam as técnicas e tem uma mudança radical, sabe, na casa. Amém. Um dia eu fui alcançada por um Instagram de mãe de 7, ela também é terapeuta e tudo mais, e ela falou uma coisa que virou a chave na minha casa e foi incrível. Então a informação é importante mesmo para gerar consciência, e é isso, que esse podcast tenha sido essa virada de chave na sua casa. Você como mãe, você como pai que tá nos ouvindo, não é Dia dos Pais ainda, mas já pega para você também, né? Amém. E que Deus te abençoe e até o próximo Tete a Tete. Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao